Fala galera, chegando mais um dia colocando pressão. Hoje é a nossa aula 24. Estamos dando continuidade àquela série de provérbios. E hoje a aula é bem interessante. A gente está diminuindo um pouco o tempo da aula para poder ficar algo mais eficaz. E essa semana aconteceu algo bastante interessante e é que faz-se necessário trazer isso para vocês como uma forma de abertura de mente. A gente consegue abrir a mente e consegue acessar um pouco mais a sabedoria. Eu recebi um vídeo no Instagram onde fala-se de uma igreja, não sei se eu estou enganado, mas ela se localiza no Balneário Camboriú. É uma igreja que está ganhando corpo e tem a aderência de muitos fiéis. Só que o que acontece? Ela segue um padrão diferente de outras igrejas. Eles têm um modo de se vestir, eles têm uma maneira de falar, de se comportar. É uma pegada mais cool, uma coisa mais jovem. Enfim, talvez aí o criador da igreja, o criador do método, ele se baseou aí nessa nova geração e está atraindo esse público que estava um pouco perdido. Ele está atraindo esse público para esse novo estilo do cristianismo. Não é que o cristianismo tenha um estilo. O cristianismo é uma imitação de Cristo. Só que ele vem maquiado e aí ele entrega a imitação de Cristo, ele entrega o cristianismo. Eu vejo dessa forma. E aí tinha alguns vídeos no Instagram com várias críticas e assim, assado, e muitas pessoas dando opinião. E o que acontece? A maioria das pessoas, elas agem condenando a igreja. Porque é uma maneira diferente de se comportar, é uma maneira diferente de entregar a mensagem. E tudo que se faz diferente, as pessoas tendem a condenar. E aí eu recebi esse vídeo, eu falei pro colega que me mandou: cara, se tiver dando certo, segue em frente. Se as pessoas estiverem recebendo a palavra, segue em frente. Se tiver acontecendo transformação na vida das pessoas, segue em frente. E aí um colega pegou e falou, indo de encontro ao que eu tinha dito, né? Ele foi bem incisivo no que ele falou. E ele disse assim: não existe método no cristianismo, não existe método válido. E aí é interessante, quando ele me falou, abriu uma ideia na minha cabeça, baixou assim um download, e foi até interessante essa mensagem para poder abrir um pouco também a mente dele em relação a isso. É um cara muito bom, ele tem um conhecimento bem legal, mas aí é que está o problema: as pessoas que acham que tem um conhecimento, as pessoas que acham que detêm um conhecimento. Isso aqui que eu estou falando para vocês, esse livro com várias folhas, você pode ter ele todo memorizado na sua cabeça. Você pode ser uma máquina, você pode fechar os olhos e falar a Bíblia toda. Mas a gente precisa do acesso à sabedoria para a gente poder falar, para a gente poder tomar decisões, para a gente poder agir. Porque se a gente pegar a letra da lei limpa e seca, a gente não vai estar agindo com o discernimento necessário. A gente não vai estar agindo com base no Espírito Santo. Qualquer pessoa pode memorizar isso aqui. Isso não significa que você vai ter o acesso ao Espírito Santo. Isso não significa que você vai andar em graça. Não significa isso. E esses dias a gente tem um devocional aqui, todos os dias a gente lê um pouco da palavra. E eu estava falando para Raquel, que estava lendo o livro de Atos dos Apóstolos. E a gente passou por um momento onde eu falei uma letra limpa e seca daqui.
Não falei, não coloquei nada a mais e não tirei nada. Só fiz ler o que estava escrito e a mente dela se abriu. E a mente dela se abriu. E isso foi perceptível aos olhos, eu vi, eu consegui enxergar isso. E aos poucos, quando você vai lendo, quando você vai mostrando a palavra, seja por explicação, assim como eu estou falando para vocês, ou seja pela leitura, as pessoas tendem a receber aquela mensagem. É como na passagem diz: os campos estão brancos, os campos estão cheios. Precisa das pessoas para poder começar a colher. E a colheita, ela vem através da palavra, a colheita vem através da explicação, a colheita vem através desse momento. E essa igreja, eu não acompanhei, eu não presenciei, eu não fui na igreja, mas a ideia que eu tenho é que se os caras estiverem fazendo o que tem que ser feito, tá válido, não importa o método, não importa o como, importa o que se faça. Entendeu? Importa se fazer, não importa como fazer. E aí eu fui explicando para ele que a maioria das pessoas que fizeram algo dentro da história bíblica são pessoas que eram improváveis de estar lá. São pessoas que tinham probabilidade mínima de fazer alguma coisa. São pessoas assim como você, assim como eu era um cara improvável de abrir um vídeo aqui e estar conversando com você sobre isso. Não existia probabilidade para isso. É através dos improváveis, através dos ignorantes, através dos tolos, através de todas essas pessoas que se colocam distante daquilo que a gente acha que está perto de Deus, é como Deus fala com a gente. Às vezes você se acha um cara tão especial e aí ele coloca um mendigo para poder te ensinar alguma coisa. Às vezes você se acha um pastor, às vezes você se acha um padre tão especial e ele coloca um cara que não entende nada de Bíblia para poder te ensinar e te dar uma aula de Bíblia. Entende? Então, cara, tá dando certo. Se você estiver fazendo isso com o seu coração, se você estiver fazendo isso de coração, siga em frente. Siga em frente. A gente precisa julgar menos. A gente age como os fariseus agiam, como os mestres da lei agiam. Eles ficavam apontando o dedo, tá certo, tá errado, tá certo, tá errado. Meu amigo, se o motivo for nobre, justo e bom, e você estiver fazendo isso com o seu coração, siga em frente. Siga em frente. Beleza? Vamos iniciar agora aqui na nossa... Hoje a gente vai usar o telefone descarregado. A gente usa a Bíblia com a nova linguagem. Mas a gente vem aqui pro Provérbios 24. Deixa eu ver aqui, deixa eu encontrar. Aqui, encontrei. A gente vai dar início aqui ao Provérbio 24. E é bem interessante que tem umas coisas pra gente pontuar. Ele diz assim, ó: não tenhas inveja dos homens malignos, nem queiras estar com eles, porque o seu coração maquina violência e os seus lábios falam para o mal. Ou seja, mais uma vez, ele batendo na tecla aqui da companhia, da presença, do ambiente. Se você se coloca num ambiente onde pessoas têm um determinado tipo de comportamento, a probabilidade de você ter um comportamento igual ou parecido é imensa. Então, selecione ambientes onde você está presente, selecione ambientes onde você vai conviver com novas pessoas. Aqui tem uma coisa interessante, que tem pessoas que não querem nem selecionar o ambiente, tem pessoas que ficam no mesmo ambiente a vida toda. Hoje eu estava lembrando do meu último local de trabalho e é engraçado que tem pessoas que estão lá a vida toda, há 10, 15, 20 anos e vão passar o resto da vida lá. As pessoas se acomodam no mesmo ambiente. As pessoas, elas se escondem
de um trabalho. Como assim, Michael? Se esconder de um trabalho? Pelo, pelo fato de você estar adaptado ali e não saber o que vem de novo, ou achar que aquilo ali tá legal e você não quer se meter em um trabalho novo, você não quer ter o trabalho de aprender, o trabalho de se esforçar, você não quer ter o trabalho de conviver com novas pessoas, porque isso também traz desconforto. Você estar na presença de novas pessoas, você estudar um novo ambiente, você observar novas pessoas, isso traz um determinado desconforto. E as pessoas se adaptam a isso. E só pelo fato de dizer assim, só pelo fato de dizer, olha, aqui é um novo trabalho, você vai ter que fazer isso e isso a mais. Mata a pessoa. Mata. A gente tem um grande problema no funcionário público, porque todo mês ele sabe que o dinheiro dele vai estar na conta. E se por alguma possibilidade ele tiver que trabalhar uma gota a mais do que ele está habituado de trabalhar, ele já se desespera. Ele já se sente usado. Ele já se sente diminuído. É dessa maneira. Eu te falo isso porque eu estou dentro do negócio e eu observo dessa maneira. Se você trabalhar uma gota a mais do que você está habituado a trabalhar, você se sente passado para trás. E aí a gente fica num ambiente onde várias pessoas se escondem e vão se escondendo durante muito tempo da vida. Elas não se expõem, elas não têm uma ideia nova, elas não querem mudar de setor, não querem mudar de função, não querem fazer nada. Esse é um grande problema. E a gente vê que é um problema da pessoa, do ser humano, né? Esse é um grande problema do ser humano. E talvez, do que eu estou falando aqui, você pega algo aqui e coloca no seu dia a dia. Não se acomode em lugar algum. Eu estou funcionário público, logo logo eu vou sair. E com essa decisão que eu tomei, uma decisão bem difícil. Difícil por quê? Porque você está acomodado, porque a gente tende a se acomodar naquilo ali, porque a gente tende a se apegar com aquilo todo mês. Todo mês cai aquele dinheiro na minha conta, todo mês eu tenho aquele conforto, todo mês eu não preciso me preocupar. E por essa ideia, e por eu falar que eu vou sair, as pessoas não acreditam, me chamam de louco, é o doido, não sei o quê. A sabedoria está na multidão de conselhos, não no conselho da multidão, ou seja, a multidão fala a mesma coisa. E pelo fato da multidão falar a mesma coisa, eu sei que eu estou no caminho certo. Bora pra frente. Ele diz assim, ó, porque o seu coração maquina violência e os seus lábios falam para o mal. Com a sabedoria edifica-se a casa e com a inteligência ela se firma. Pessoal, qual é a diferença de sabedoria e de inteligência? A sabedoria é o acesso ao próprio Deus. Quando você acessa a sabedoria, você acessa a presença de Deus. Através da sabedoria, você consegue ter até alguns discernimentos espirituais. Nós somos uma máquina ilimitada, ou seja, não tem limite, mas as pessoas se comportam de uma maneira limitada. Se você souber o poder que você tem no espírito, aí você vai entender o quanto você é ilimitado. Mas as pessoas não entendem. E se eu ouvisse essa história há um tempo atrás, eu falaria que esse cara é louco. Porque você está numa distância enorme entre o acreditar e o não acreditar. Só que a questão do acreditar, ela é só uma crença. A questão do acreditar, ela é só uma crença. A ideia é que a gente transforme as nossas crenças em fatos. Se você transformar a sua crença em fato, acabou. E como é que se transforma a crença em fato? Vivendo. Eu sou um cara improvável.
Acho que foi semana passada, eu tenho uma pessoa próxima que estava falando. Ele não, é um cara que é ateu e ele estava falando que aqui a Bíblia é um livro de mitologia. E por incrível que pareça, eu também pensava assim. Até eu tomar uma atitude nova e começar a ler a Bíblia. Eu comecei a ler a Bíblia por provérbios. E aí comecei a ler a Bíblia, comecei a entender e fui começando a aprofundar mais conhecimento. E acabou que aquela crença que eu tinha, ela foi quebrada porque o fato aconteceu. Qual foi o fato? A mudança na minha vida. Ou seja, eu fui atingido pelo o amor de Cristo. Essa é a verdade. E o amor dele é constrangedor, porque você se comporta de uma maneira e quando você é amado, você fica constrangido de não ter sentido isso antes. Você fica constrangido de tudo o que você fez e você receber algo em troca totalmente diferente daquilo que você merecia. Essa é a verdade. E aquilo que ele me falou é a crença dele. E se ele se acomodar na crença, assim como os funcionários se acomodam no seu trabalho, ele não vai descobrir coisa nova, ele não vai ter a oportunidade de viver algo novo, assim como eu estou vivendo. Então, o que a gente pode passar hoje é que você viva o desconforto, você mate as suas crenças, busque os fatos e consiga viver o novo. Se você viver o novo, você se coloca em acesso à sabedoria. Quando você se permite ao novo, você se permite viver o que a sabedoria ela vai te proporcionar. É interessante que Deus ele se coloca sempre no futuro, ele não se coloca no passado. Isso aqui, se você entender, muda completamente a sua vida. Deus ele se coloca sempre no futuro. Se as pessoas viverem de passado, elas vão viver sempre depressiva. Se as pessoas viverem de passado, elas vão viver o saudosismo daquilo. Ah, o meu passado era bom, naquele tempo era assim, naquele tempo era assado. Só que Deus ele te chama para o novo. Ele te chama para ser uma nova pessoa, ele te chama para ser uma nova criatura, ele te chama para ter um novo acesso. E para você ser uma pessoa ilimitada, assim como as pessoas que acessam a sabedoria são, você precisa sempre estar no novo. Você precisa sempre estar em mudança. Você precisa sempre estar fazendo diferente. Isso causa desconforto. Ou seja, você precisa viver em desconforto. Você precisa viver em análise. Você tem que estar analisando a situação direto. E o interessante é que o ser humano ele se coloca numa situação buscando um conforto totalmente diferente daquilo que a gente tem que fazer. E a todo momento você tem que estar se pronunciando. A todo momento. E existem algumas situações que você vivia desconfortável. Você acaba se adaptando ao desconforto. Ou seja, esse desconforto não faz mais sentido. Eu vou te dar um exemplo. Tem pessoas que eram desconfortáveis em academia, fazer uma atividade física. Só que eles começaram a fazer e aquilo ali entrou na zona de conforto. Ou seja, não traz mais conforto. Ou seja, aquilo ali não provoca mais mudança. Você tem que mudar. Você tem que mudar. Eu acho que isso que foi passado deu para poder dar um choque. Eu acho que isso que foi passado é um objeto de transformação. Se você aplicar isso na sua vida, mais do que ouvir, aplicar, vai fazer total diferença para você. Beleza? A gente vai fazer uma oração. Respira aí. Solta o ar. Respira. Solta o ar. Pai, a Ti rendemos graças pela Tua bondade, pela Tua misericórdia que se renova todos os dias.
Obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de fazer algo diferente. Mais uma oportunidade por matar as crenças, transformar tudo em fato. Que a gente possa ter a coragem, que a gente possa ter a força necessária para se libertar daquilo que a gente tinha se acomodado, que a gente possa ter a força necessária para a gente viver o novo, para a gente acessar a tua sabedoria. Obrigado por todo o ensinamento, por toda a instrução, obrigado pela presença, obrigado por acessar o Espírito Santo através da tua palavra e que a gente possa viver o novo, fazer algo novo e passar isso para as pessoas através da palavra, não através de métodos, através da palavra. Através da tua palavra, a gente consiga movimentar corações. Que a gente consiga trazer desconforto para os corações. E esses corações, eles comecem a caminhar para frente. É no futuro onde tu habita, Senhor, não no passado. Que esses corações comecem a procurar o futuro de uma forma desconfortável. Que a gente viva o desconforto e que esse desconforto eles nos dê mais acesso a Ti. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Vamos botar pressão, sabadão, aqui já são, meu celular descarregou, deve ser mais ou menos uns 5h30. Vamos botar pressão, essa semana aí, vamos viver o desconforto, tamo junto, valeu.